Dalva está iniciando a gravação do evento. Então, é o seguinte, eu me chamo Cássia, para quem não me conhece ainda. Atualmente, eu estou aqui à frente, né, da coordenação de cadastro e lotação de pessoal aqui da reitoria. E a gente hoje vai estar conversando um pouquinho sobre os novos procedimentos de férias. Antes da gente dar início à apresentação, eu queria, primeiramente, justificar a ausência da nossa diretora de gestão de pessoas, a Adriana Nogueira. Ela hoje não pôde estar com a gente. Geralmente ela que faz esse iniciozinho, né, essa abertura do evento, mas ela não pôde estar presente porque ela está participando do FORGEP, que é o Fórum de Gestão de Pessoas em Brasília. Então ela não pôde estar conosco, mas ela nos desejou, né, boas energias, um bom evento, e pediu também que eu fizesse uma apresentação para vocês da Dalva. A Dalva é a nova integrante da gente aqui da DGP, ela está participando, está fazendo parte agora da equipe da DGP. Ela já era servidora da gente, de muito tempo já, né, Dalva? E ela estava em colaboração técnica lá no Instituto Federal do Ceará, e ela retornou agora, mês passado, foi no início do mês, recentemente. E a Adriana pediu também para a gente fazer essa apresentação para vocês. Quer dar um oizinho aí, Dalva, para o pessoal te ver? Bom dia a todos e a todas. Passei um período no Instituto Federal do Ceará, onde, graças a Deus, fizemos um trabalho com êxito, e muito feliz de estar retornando ao IFAL, a minha casa de origem, somando esforços junto à DGP para a gente fazer um Instituto Federal melhor para os servidores e servidoras, para os discentes e para a sociedade. Contem com a gente. E um bom evento a todos e a todas. Pronto. Então é isso, pessoal. Já passaram aí mais uns minutinhos, já deu para encher um pouquinho mais a sala, então a gente vai começar agora, como eu estava falando no início, a apresentação para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre férias, né? Vai relembrar alguns conceitos gerais sobre férias e vai adentrar na parte mais importante, que é o objetivo desse nosso encontro, que é falar um pouquinho sobre esses novos procedimentos de férias, né? Que foi a migração das férias para o aplicativo, para o SouGov, né? Essa funcionalidade, ela já estava disponível desde o final do ano passado, e o IFAL deu início recentemente, agora, dia 20 de março, à utilização dessa funcionalidade de férias, de alteração e programação pelo SouGov. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou pedir agora para o Alisson, que é nosso colega aqui da CCLP, compartilhar com vocês, com a gente, né, a apresentação, para a gente falar aqui um pouquinho. Obrigada, Alisson. Pode passar o primeiro slide. Bom, nesse primeiro slide, a gente trouxe aí alguns normativos que trata de férias. Então, nós temos alguns artigos da Lei 8.112, que é do 77 a 80. Eu não vou ficar aqui lendo esses artigos, né, fazendo essa leitura seca dos artigos, mas é só para ilustrar para vocês, onde vocês podem buscar a base legal que trata sobre férias. Então, nós temos esse 8.112, que é dos artigos 77 e 80. Nós temos o artigo 36 da Lei 12.772, de 2012, que fala um pouquinho sobre as férias docente. E nós temos essas duas orientações normativas, que é a 2, de 2011, e ela teve uma pequena alteração trazida por essa ON número 10, que foi em 2014, tá? Ao longo aí do evento, a gente vai trazer algumas informações que estão aí, mas quem quiser saber, na sua amplitude, sobre o assunto, fica aí o embasamento legal, a base legal, vocês podem dar uma consultada depois, ok? Pode passar, Alisson, por favor. Então, o que seria férias? O conceito de férias é bem simples. É o período de descanso anual remunerado, né, com duração prevista em lei.
O artigo 77, ele estabelece que o servidor ele faz jus a 30 dias de férias. Esse período ele pode ser acumulado até no máximo 2 períodos. Importante ressaltar que essa acumulação ela é possível, mas é no interesse da administração, certo? E tem que ter a anuência da chefia imediata, ok? Pode passar, Alisson. E aí, agora a gente vem trazendo as informações gerais, falar um pouquinho de férias no termo assim, geral, para depois a gente partir para os novos procedimentos do Solgov. Então, vamos lá. As férias relativas ao primeiro período aquisitivo, elas corresponderão ao ano civil em que o servidor completar 12 meses de efetivo exercício. Tem muito servidor que fica com dúvida em relação a isso. Então, eu vou tentar aqui trazer um caso prático, exemplificar, para ficar mais fácil de entender. Como assim? Então, aquele servidor que ingressou no IFAL, por exemplo, em agosto de 2022, ele vai ter direito às férias quando ele completar 12 meses, ou seja, a partir de agosto de 2023, ele completou 12 meses, então ele já tem direito a exercícios de férias daquele ano civil, entendeu? Outro exemplo, entrou lá em janeiro de 2015, quando é que ele completou esse direito ao primeiro período aquisitivo? Em janeiro de 2016. Então, ele tem direito a férias referente àquele exercício de 2016. Ok? Para os demais períodos, as férias poderão ser solicitadas a partir de 1º de janeiro de cada ano civil. Porque como existe esse primeiro, né, período aquisitivo depois de 12 meses, as pessoas acham que só pode usufruir do segundo depois de 12 meses também. E não. Então, aquele servidor lá, que eu dei o primeiro exemplo, que entrou em agosto de 2022, ele vai completar 12 meses em agosto de 2023, mas em janeiro de 2024, ele já pode gozar férias novamente, já referente àquele exercício de 2024. Ele não precisa esperar mais 12 meses, entendeu? Essas férias, elas podem ser divididas em até 3 parcelas, tá? Não há quantidade mínima de dias para cada parcela, também é uma dúvida bastante recorrente, né? Os servidores, eu quero tirar um dia só em janeiro para solicitar o adiantamento da gratificação natalina e o adiantamento do salarial, por exemplo. Pode, sem problema nenhum. Pode tirar, pode agendar lá apenas um dia, tá? Não tem quantidade mínima. Desde que a chefia imediata concorde, sempre no interesse da administração, certo? Pode passar, Alisson. Aqui a gente trouxe para vocês o quantitativo de férias que cada servidor, cada classe, né, ela tem direito, cada categoria, na verdade. Então, os TAIs, que são os técnicos administrativos, eles possuem 30 dias, tá, de férias por exercício, e os docentes, 45 dias. Lembrando que os docentes é de acordo, geralmente, né, de acordo com o calendário acadêmico do campus. A gente sabe que tem algumas exceções, às vezes o docente ele está afastado e ele retorna, enfim, ou então, às vezes, aquela docente que sai de licença maternidade quer juntar o período de férias com a licença. Então, assim, se a chefia entender que é possível, que não vai causar nenhum prejuízo ao calendário acadêmico do campus, não tem problema nenhum. Mas 98, 99% dos casos, os docentes, eles marcam as suas férias seguindo o calendário acadêmico do campus, ok? Essa informação que a gente trouxe foi uma das alterações que teve lá naquela ON que eu falei, na ON número 10, que foi publicada em 2014, que diz que o servidor que está em usufruto de licença, capacitação, afastamento para participação em programa de pós, estrito sensu no país, ou para estudo, ou missão no exterior com remuneração, eles farão jus às férias
que, se não forem programadas, elas serão registradas e pagas a cada mês de dezembro. O que isso quer dizer? Antigamente, antes dessa alteração dessa ON 2014, o que acontecia muito? O servidor saía para usufruir, né, licença capacitação, se afastava para mestrado, doutorado, e como ele já estava afastado, ele não poderia ter 2 afastamentos concomitantes, porque já estava afastado para pós, como é que ele vai se afastar para férias? Choca, não é possível. Como a gente não conseguia fazer esse tipo de marcação no sistema, o que acontecia? Os servidores entravam judicialmente, pelo menos para receber o terço, já que não há o que se falar em gozo de férias, porque ele já está afastado, mas pelo menos para receber o terço. E como estava acontecendo várias situações nesse sentido, eles entenderam, o governo entendeu que vamos emitir uma ON, trazendo algumas alterações, dentre elas essa daí, e o servidor que tiver afastado, se ele não programar, aí quando a gente fala dessa programação, não é que ele vai usufruir as férias, é para realmente fins só, é só impacto financeiro, tá? É só para recebimento do terço. Se ele não fizer isso, esqueceu, estava afastado, às vezes tem servidor que se afasta para doutorado e mestrado fora do país, aí, enfim, está lá envolvido, acabou esquecendo. Quando ele não programar, quando ele não fizer essa solicitação, a CGP do campus, ou a CCLP, que cuida dessa parte aqui dos servidores da reitoria e do campus Benedito Bentes, a gente vai fazer essa marcação e vai pagar essas férias daquele exercício a cada mês de dezembro. Ok? A Alisson pode passar. Bom, pessoal, a gente já falou, deu um geralzão assim de férias. Eu não quis colocar tanta informação. Peguei mesmo, pincelei umas informações bem mais importantes assim, mas até porque a gente preparou um material bem completo. A gente disponibilizou recentemente lá na página do IFAL. Tem lá uma abazinha só falando de férias. Então, tem lá muitas mais informações do que essas aqui que a gente trouxe nesse iniciozinho, tá? Se alguém depois puder colocar o linkzinho no chat, a Dalva, ou a Márcia, o Marcelo, enfim, galera aí que tá me ajudando, quiser colocar, por favor. Pronto, Márcia colocou já. Então, esse linkzinho, ele traz as informações bem mais completas sobre férias, tá? Vocês podem estar acessando lá para consultar, tirar dúvida, o que não impede também de vocês estarem acionando a gente, né, nas dúvidas, casos concretos, porque a gente costuma dizer que férias é um assunto teoricamente simples, mas que quando a gente vai para a prática, tem várias duvidazinhas, porque cada caso é um caso, né? Então, a gente costuma atender com frequência servidores com muitas dúvidas em relação a férias, porque realmente tem as suas particularidadezinhas, tá? Agora, a gente vai passar para a questão da programação e alteração de férias, já trazendo para o SOLGOV, para esses novos procedimentos, ok? Então, bora lá. As solicitações e alterações de férias, elas deverão ser realizadas pelo servidor exclusivamente por meio do SOLGOV. A gente trouxe essa palavrinha exclusivamente porque a gente sabe que até há um mês atrás a gente fazia essa questão de inclusão e alteração de férias por meio do sistema SIG-RH. Então, a gente não está trabalhando mais com férias pelo SIG, a gente não aceita, digamos assim, as CGPs forem orientadas, a gente, esse CLP também não está mais aceitando esse tipo de inclusão por via memorando, e nem pelo SIG-RH, a gente desativou esse módulo, não sei se alguém já teve curiosidade, a gente desativou esse módulo de férias para todos os servidores, justamente porque a gente deu início à utilização desse módulo de férias, essa funcionalidade de férias agora pelo SOLGOV. Então, todo mundo tem que programar e alterar as férias exclusivamente pelo SOLGOV. Então, existe lá uma função chamada programar férias,
mais na frente um pouquinho, eu coloquei uns printzinhos com as telas, que vai explicar um pouquinho melhor como é feito isso, tá? Tem um passo a passo. Não só tem isso daí, tem essa explicação, uns slidezinhos mais na frente, mas naquele linkzinho que Márcia acabou de postar agora no chat, vocês vão ver que após as informações de férias, lá no final da página, tem uns links de como você vai programar, de como você pode alterar as férias, tem lá bem explicativo, explicadozinho. É um aplicativo, porque você pode fazer essa programação e essa alteração não só pelo aplicativo, né, celular, que é bem rapidinho, mas você pode também fazer pelo site, SouGovBR, então, assim, e ele é bem intuitivo, ele não tem, assim, uma dificuldade, mas a gente colocou lá o linkzinho, com todos os passos a passos, todos os printzinhos, a gente trouxe aqui também, tá? Então, feito isso, programar férias, a chefia imediata do servidor, ela deverá homologar as férias via o SouGov Líder. Lá também tem um linkzinho, lá no site do IFAL, tem um linkzinho onde ele fala como a chefia vai fazer essa homologação. Só para vocês entenderem, a chefia, quando o servidor ele marca as férias, ou quando ele faz uma alteração de férias, na mesma hora, a chefia imediata, ela recebe um e-mail informando que o servidor fez algum tipo de alteração ou fez alguma programação. Esse e-mail, ele vai de forma automática para o e-mail institucional da chefia imediata. Por isso que a gente fala que é tão importante, no próximo slide já estou me antecipando, que não só o servidor, como a chefia imediata acessem com frequência o e-mail institucional. Tá? Mas eu vou falar mais na frente um pouquinho, para não atropelar aqui. Então, servidor marca, na função programar férias, a chefia imediata homologa pelo SouGov Líder. E qual é o prazo? O prazo, pessoal, a gente sabe que o SIG-RH, a gente trabalhava com prazo de 60 dias. Já o SouGov, ele trabalha com prazo de 45 dias de antecedência do período previsto. Então, se eu estou querendo tirar férias para período X, eu tenho que me organizar e tenho que fazer essa solicitação dentro do SouGov, pelo menos com 45 dias de antecedência. Já teve servidor, depois dessa mudança que a gente fez, que chegou aqui para a gente, veio até aqui a nossa sala, nos procurar, informando que não conseguiu alterar as férias pelo SouGov. E quando eu fui olhar, abriu aqui o aplicativo na minha frente, a gente foi olhar e quando a gente viu foi justamente porque não respeitou esse prazo. Então, o próprio sistema, ele vai aparecer uma criticazinha, uma mensagenzinha em vermelhinho lá em cima, dizendo que não é possível, tá? Então, vocês têm que atentar para isso, se organizem com antecedência para poder dar tudo certo, tá? Pode passar, Alisson. O servidor e a chefia, eles devem ficar atentos ao calendário mensal do cronograma CIAP, isso é bem importante, tá, gente? O qual será informado mensalmente na página da DGP. Então, é o seguinte, toda vez que a folha abre, a folha de pagamento abre, a gente aqui na DGP, a gente trabalha com a folha de pagamento, que geralmente ela fica aberta durante 3 semanas, e ela fica fechada durante uma semaninha lá daquele mês. Então, toda vez que a folha abre, a gente recebe um cronograma, onde diz lá qual vai ser o fechamento, etc e tal. Então, a gente vai estar disponibilizando mensalmente esse cronograma para vocês. Por que isso? Porque quando a folha está fechada, que é nessa semaninha que eu falei, né? Todo mês tem uma semaninha que ela fica fechada. Vocês não vão conseguir fazer, tá? Justamente porque, como é tudo de forma automática pelo SouGov, tudo que vocês fazem ali, que vocês alteram o programa e que sua chefia imediata faz a homologação, ela dá o ok, né? Ela está de acordo com aquilo ali que você tá solicitando. Essas informações, depois do ok da chefia, depois dessa homologação, ela vai automaticamente, ela é migrada para o CIAP, que é o sistema do governo oficial que a gente trabalha, né? Com folha de pagamento. Então, é tudo automático. Então, quando tá fechada naquela semaninha, vocês não vão conseguir justamente porque, como o sistema está fechado, ele não vai migrar, então ele dá uma informação de que não é possível e você tem que aguardar até a próxima semana para que a folha reabra, para que você consiga fazer essa sua alteração. Então, a gente já vai estar disponibilizando, a gente já está disponibilizando esse calendário mensal, existe lá
no site da DGP, no site do IFAL, na parte da DGP, uma abinha que fala sobre o cronograma mensal, tá? Bora lá. Então, considerando isso, a gente trouxe essa informação aí, que eu já estava me antecipando lá atrás, que é muito importante que não só o servidor, como a chefia imediata do servidor, que vocês acessem frequentemente o e-mail institucional, porque é por meio dele que o SOLGOV vai notificar a chefia do agendamento realizado pelo servidor, como o contrário, ele vai informar o servidor quando o chefe homologar, ou se ele rejeitar, porque se o chefe entender, né, ele tem essa autonomia, que não é interessante para a administração, o servidor usufruir férias naquele período X, ele pode rejeitar, ok? Depois de conversar, o servidor vai receber o e-mail informando que não foi homologado. Então, essas informações são muito importantes, minha gente. Acessem os e-mails institucionais de vocês diariamente, né? Porque a qualquer momento o servidor ele pode estar fazendo essa alteração e essa programação e o chefe ele tem que estar ligado nisso, tem que estar atento a isso para poder estar fazendo essa homologação ou não, né? Caso ele entenda que não. Por que tudo isso? Que aí a gente chama atenção. Porque as férias que não forem processadas pelo SIAP, elas não poderão ser usufruídas. O que pode acontecer? O servidor vai lá, abre o SOLGOV, faz o cadastro das férias. Vou agendar minhas férias agora referente ao exercício 2023. Vai lá, agenda os 3 períodos. E não faz o acompanhamento. Acha que só o fato dele ter feito isso está tudo certinho. Já migrou, tá tudo certo, naquele mês tal ele vai receber o terço, tudo de boa. E o chefe não se atentou, não viu que chegou e-mail, não fez esse acompanhamento, nem pelo aplicativo, porque pelo aplicativo também o chefe imediato ele recebe, tá? Se o chefe imediato abrir o aplicativo para fazer alguma consulta qualquer, vai aparecer uma mensagenzinha que tem férias pendentes de homologação. Então, ele recebe o e-mail e fica lá um alerta. Então, se ele não tem o hábito de acessar o e-mail institucional e nem abrir o aplicativo, vai passar despercebido, e se o servidor também não fizer esse acompanhamento, não acompanhar, né, se o chefe homologou ou não, vai achar que está tudo ok e não vai estar, porque só vai migrar para o SIAP, como eu falei, só é automático após a homologação. Então, se as férias não foram homologadas e não foram processadas pelo SIAP, elas não podem ser usufruídas. Ok? Então, tá aí. Para usufruto, o status de férias do SOLGOV, ela precisa estar como homologada. Certo? Devendo o servidor se certificar de tal situação. E considerando que o SOLGOV, ele não disponibiliza relatório de férias à área de gestão de pessoas do órgão, dos órgãos, né? A gente salienta que a gestão das férias é de inteira responsabilidade do servidor e da chefia imediata. Por que a gente quis chamar a atenção para vocês em relação a isso? Porque pode acontecer lá na frente alguma situação que o servidor vai fazer essa alteração ou essa programação, a chefia não vai homologar, e quando for lá daqui a 2, 3 meses, que ele vê na prévia que não tem terço, não tem nada, vai dizer, e agora? E vocês não têm como fazer isso, vocês não fazem esse tipo de acompanhamento, a gente não tem acesso, pessoal. Hoje a gente não tem nenhum relatório que nos informe, que nos diga, ó, o servidor A, B e C marcou para tal período. A gente não tem. Então, como não existe um relatório, a gente não tem a área de gestão de pessoas, no caso aqui, esse CLP e esse CGP dos campos, e a gente não tem como fazer esse acompanhamento. Então, essa gestão de férias, ela fica realmente na responsabilidade do servidor e da sua chefia imediata. Ok? Certo. A
Após a homologação das férias pela chefia imediata no SOLGOV, o servidor ele deverá cadastrar ocorrência de férias no SIG-RH para os servidores que batem ponto, né? Ou cadastrar ocorrência de férias no PGD para aqueles servidores que eles estão inscritos no programa. Em ambos os casos, a chefia imediata deverá homologar a ocorrência cadastrada. Então, como é que funcionava antigamente? O SIG-RH, ele era, o pessoal da DTI colocava lá as informações de férias do SIAP, puxava lá a fita espelho, e uma vez por mês, tá? Isso, pessoal. E migrava as informações. Como com essa funcionalidade nova, que as coisas acontecem 24 horas por dia, e a gente não tem como ter mais esse controle, a gente não tem esse relatório disponível diariamente para a gente poder estar alimentando os dois sistemas, o que foi feito nesse sentido? As férias dos servidores, elas não, dos períodos futuros, tá? Elas não estão mais nos sistemas, então cabe ao servidor fazer o cadastramento, informar que ele está de férias naquele período, e a chefia homologar. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou inscrita no PGD. Então, quando eu for chegar meu período de férias, que é lá em outubro, 10 dias de férias em outubro, o que eu vou ter que fazer? Naquele período de férias, eu vou cadastrar uma ocorrência informando que eu estou de férias naquele período, e a minha chefia vai homologar. Isso para quê? Para justificar o porquê que eu não estou cadastrando um plano ali naquele período. Eu estou de férias. Então, quem é SIG-RH? Por que eu não bati ponto durante aqueles 15 dias tais? Vai estar lá a ocorrência, cadastrada pelo servidor, onde ele vai dizer que ele não bateu ponto naqueles dias tais, porque ele estava de férias, e a chefia vai ter que homologar. Certo? Então, bora lá. Não ficou não consegui colocar maior. Mas, se vocês quiserem fazer um acompanhamento melhor, quem tiver interesse, tem lá um linkzinho do Programando. Se as meninas puderem colocar o linkzinho aí no chat do como programar suas férias, porque aí quem quiser acompanhar com a tela maior, né, diretamente do portal do servidor, é interessante também, tá? Então, vamos lá. Programando suas férias. Vocês vão acessar o aplicativo, entrar diretamente no site, SOLGOV.br, onde tem lá autoatendimento. Então, vocês vão ver que tem aí uma praiazinha com o nome férias, aguinha de coco e tal. Vocês vão clicar nesse quadradinho, nessa imagem, e ele vai abrir para você uma outra telinha, né? Onde tem lá o exercício que você vai escolher, que você está querendo programar. Então, vamos lá. 2023, quero programar 2023. E você vai clicar nesse calendáriozinho onde tem programar férias. Clica no calendáriozinho e ele vai abrir e você vai dizer quantas parcelas você tem interesse. Ok? Pode passar, Alisson. Olha aí. Nesse caso, ele colocou o exercício 2022. Não, bora para o exemplo dele. Exercício 2022. Ele tem aí, ó. Primeira parcela. Você vai informar a data de início e a quantidade de dias que você quer. Certo? E assim sucessivamente. Se você for um técnico e colocar já aí 30 dias, não precisa nem, obviamente, preencher o restante, tá? Vocês percebam que nessa primeira imagenzinha aí, nesse primeiro quadradinho, ele tem as opções de você solicitar o adiantamento salarial, o adiantamento do 13º, tá? É só você deslizar essa bolinha e você vai dizer se você tem interesse ou não. Lembrando que o adiantamento de 13º, ele só é possível para aqueles servidores que desejam usufruir períodos de férias até junho, ok? Então, se você vai lá usufruir aquele exercício X de janeiro até junho, o sistema vai dar essa opção de você solicitar esse adiantamento. Caso você vá tirar somente setembro, outubro, enfim,
lá para frente, não há o que se falar, porque a gente sabe que o governo ele paga a 50% já esse adiantamento no meio do ano, para quem não fez a solicitação, tá? Então, você vai informar a data e a quantidade de dias, você pode parcelar em até 3 períodos, e vai clicar nessa opçãozinha azul, programar férias, tá? É bem simples. Eu não sei se vocês conseguem perceber que a imagem ficou um pouquinho, para mim tá parecendo pequenininho, não sei como é que tá aparecendo para vocês. Que tem aí em cinzinho, ó, primeira parcela não solicitado. Esse status que ele vai mudando conforme você for marcando. Vocês vão ver na próxima tela que já vai dar uma alterada aí, tá? Ele aparece uma mensagem, ó, antes de programar suas férias, verifique se existe em seu órgão alguma norma que discipline o usufruto, bem como a quantidade de mínima de dias. Eu falei lá no início que o IFAO hoje ele não exige quantidade mínima de dias, então se você tiver interesse de marcar apenas um dia em determinada parcela é possível, tá? E é isso. Vamos para o próximo, Alisson. Pronto. Selecione confirmar para que a sua programação de férias seja enviada à homologação de sua chefia. Quando você clica em confirmar, é nesse momento que eu falei que o chefe recebe automaticamente o e-mailzinho dizendo lá, ó, fulaninho de tal, acabou de fazer uma marcação ou alteração. E ele pode clicar no linkzinho para fazer a homologação pela web, ou ele pode entrar no aplicativo e fazer essa homologação, caso ele entenda que é possível, né, que está ok, ele faz essa homologação. E o servidor, quando ele homologar, recebe outro e-mail dizendo que ele homologou, certo? Pode passar. Bom, então, a parte de programação é essa. Resumindo, né? Entra no aplicativo, ou então entra lá diretamente no site, vai lá no autoatendimento, geralmente fica na página inicial, tem uma imagenzinha com o nome férias, praiazinha, água de coco, clica na imagem. Clicou na imagem, vai abrir uma telazinha com o exercício que você deseja programar ou o exercício que você deseja alterar. Você vai clicar nesse exercício, tem uma imagem de um calendáriozinho, e você vai marca a opção programar férias. Clicando nesse programar férias, vai abrir as parcelas, onde você vai ter que informar a data de início das férias e o quantitativo de dias que você deseja naquela determinada parcela. Se você estiver agendando até junho, você pode solicitar o adiantamento do 10º. Se não, não é possível, porque todo mundo recebe, todos os servidores que não solicitaram recebem na folha de junho. É possível pedir adiantamento salarial? É possível também pedir o adiantamento salarial. Você pode marcar essa opçãozinha também. Feito isso, programar, confirma, e nesse momento, sua chefe imediata vai receber o e-mailzinho para fazer a homologação, e o servidor, por favor, faça um acompanhamento, né? Não custa nada, ó, chefe, marquei lá, dá uma olhadinha, homologa lá, viu? Para não dar problema, porque foi como a gente falou. Esferas que não migrarem, esferas que não forem processadas no CIAP, elas não podem ser usufruídas, ok? E alterar. Como alterar as férias? Do mesmo jeito, pessoal. Entra lá no aplicativo, no site, na parte de autoatendimento. Clica na imagem de férias, tá? E em seguida você vai selecionar o período desejado para você alterar essas férias, ok? Volta só um pouquinho, Alisson. Percebe que nessa segunda imagem, nesse segundo quadrinho, ele tem lá, ó, homologada 2022. Tá vendo que esse status ele já mudou? Aquele status lá atrás que eu falei, que o servidor ele só pode usufruir férias quando esse status de férias dele, daquele exercício, está como homologada. Perceba que o de 2021, ele coloca o status de solicitada. Essas férias ele fez a solicitação e o chefe ainda não homologou. Ficou lá como solicitada. Ah, mas eu já estou solicitada. Não, minha gente, tem que estar como homologada, tá? Para poder
tá tudo certinho, tem que estar como homologada, beleza? Passa aí, Alisson, por favor. Bom, se suas férias estão programadas, será exibido no extrato de férias o botão Alterar Férias. Então, você tem como selecionar aquele exercício, ele vai aparecer, se ela já estiver homologada, ele vai aparecer como extrato de férias, né? Que é como se ela já tivesse processado, é uma consulta, um extrato. Então, vai estar lá. Parcela 1, 2, 3, se for o caso. E, estando homologada, aí aparece essa opção para o servidor, alterar férias. Porque vocês podem ter solicitado, e antes do chefe homologar, eita, não quero esse período mais não. Entendeu? Não vai estar como alterar férias. Vocês mesmos podem já editar. Mas vai aparecer se alterar férias quando as férias já estiverem homologadas. Então, vocês clicam aí e... Alisson? Isso. Agora, você pode programar suas férias indicando as novas datas. Aí é como se fosse lá no início, é uma nova programação. Você vai clicar em alterar, vai aparecer para você o calendáriozinho, você vai clicar em programar férias, vai escolher os períodos, programar as férias, e clica em confirmar, tá? Então, tá aí, pronto. Agora você irá programar suas férias novamente, indicando novas datas e o período correspondente, e para finalizar, você clica em confirmar. Assim, o seu pedido de programação de férias, ele será enviado por e-mail para homologação de sua chefia imediata. Esse linkzinho também tem lá na abazinha de férias do site da DGP. Eu acredito que Márcia já deve ter colocado aí para vocês também no chat, tá? E Alisson, pode passar. E é isso. Essa parte de programação, de alteração, foi como eu falei, ela é bem simples, tá, pessoal? Ela é bem intuitiva, o aplicativo em si, ele é bem tranquilo. Então, vocês podem, quem tiver curiosidade, pode acessar, mesmo que não queira para dar uma olhada como é, entendeu? É só o que a gente fala, e eu vou ficar reforçando isso até o final da reunião de hoje, que acessem os e-mails de vocês, institucionais, façam esse acompanhamento, para não ter problema futuro, ok? De alteração ou de cadastro de novo exercício, porque a gente sabe que impacta a questão do recebimento do terço de férias. Então, a chefia tem que ficar atenta às solicitações da sua equipe, e o servidor que fez a solicitação, ele também tem que ficar atento se a chefia fez a devida homologação, ok? E sempre observando esse prazo de 45 dias, não só para programar, mas para alterar, tem que ter esse prazo, tem que respeitar esse prazo mínimo, e observar também o calendário mensal, que vai estar sendo divulgado mensalmente, ok? Bom, passando essa parte de programação e alteração, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo fluxo de interrupção de férias, que também mudou um pouquinho. Antigamente, as interrupções de férias eram solicitadas através por meio de memorando eletrônico, tá? O chefe imediato encaminhava o memorando eletrônico para a autoridade competente, no caso aqui dos servidores da reitoria, ia diretamente para a autorização do reitor, e no caso dos campi, para os diretores gerais, certo? Mas a gente fez uma alteração no procedimento. Mas antes de falar da alteração, vamos também dar um geralzinho sobre interrupção. A interrupção de férias, ela é possível apenas naqueles casos previstos em lei, que a gente fala já já, mas apenas a partir do segundo dia da parcela. Muita gente também questiona isso, muita gente acha que você pode interromper a parcela interromper as férias no primeiro dia. Não, só é possível a partir do dia seguinte. Então, se minhas férias começaram dia 24 de abril, eu só consigo interromper a partir do dia 25, ok? O restante desse período interrompido, ele tem que ser reprogramado e usufruído de uma vez só, vedado o seu fracionamento. O que acontece? Muitas vezes você tem lá 20 dias de férias, uma parcela de 20 dias. Eu só vou usufruir 5 e preciso interromper. Depois do 5º dia eu vou interromper. Esse restante, eu posso dividir esse saldo em 2 parcelas? Não. A legislação, a ON número 2, lá de 2011,
ela informa, ela prevê que essa parcela interrompida, esse saldo, ele tem que ser usufruído de uma só vez, tá? Sempre no interesse da administração, por isso que sempre é importante a chefia, a gente pede, é obrigatório a chefia se manifestar em relação aos períodos de férias dos servidores, porque isso está presente na legislação. Então, é no interesse da administração e não pode fracionar, ok? Passa aí, Alisson. E os casos previstos, eles estão lá no artigo 80 da 8.112, são esses daí que a gente listou para vocês. Calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral e a necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão, tá? Então, são esses 4 casos aí. Então, como é que ficou o novo fluxo, pessoal? Com o novo fluxo, o servidor, ele deve abrir processo eletrônico, não é o servidor, na verdade, né? Quem vai abrir é a chefia imediata do servidor. A chefia imediata abre o processo eletrônico pelo CIPAC, tá? Então, a gente colocou aí o tipo de processo é interrupção de férias e qual o tipo de documento que vocês têm que inserir obrigatoriamente para abrir o processo. Formulário de interrupção de férias. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, tá? A gente criou esse formulário e todos aqueles campozinhos com nome de servidor, CIAP, motivo da interrupção, período a ser interrompido, saldo restante, vocês têm que preencher tudo, porque todas as informações são necessárias para que a gente consiga efetivar no sistema essa sua interrupção. Então, aberto o processo, ele vai ser encaminhado para autorização do reitor, quando forem os servidores aqui da reitoria, ou vai para o diretor-geral os servidores lotados nos campos, nos demais campos, tá? Quando chegar esse processo na reitoria, no diretor, na direção-geral, eles vão precisar fazer a autorização da interrupção por meio de um outro formulário, que já tem lá, já está lá o modelozinho no CIPAC, já está carregado lá, vocês vão carregar, o diretor ou o reitor vai carregar esse documentozinho, onde ele vai autorizar essa interrupção e vai encaminhar para a CGP, quando for diretor-geral, né? E aqui na reitoria encaminha para aqui, para o setor de coordenação de cadastro, para a CCLP, tá? Para que a gente possa fazer essa interrupção de férias no sistema CIAP. Por quê? Porque interrupção de férias, ela não está no SOLGOV. Como ela depende de autorização da autoridade máxima, do órgão da autoridade competente, né, no caso dos campos, o diretor, e aqui da reitoria, o reitor, então, vai ficar, por enquanto, né, via processo. Eu acho que seria isso. Alisson, passa aí. É isso, pessoal. Então, trouxe um pouquinho, né, desses novos procedimentos, programação, alteração e interrupção. Programação, alteração, SOLGOV, interrupção, processo eletrônico no CIPAC. Vou abrir aqui o espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Lembrando que as CGPs estão disponíveis para tirar dúvidas relacionadas às férias. A CCLP está disponível para estar tirando as dúvidas de vocês. Vocês podem estar encaminhando as dúvidas através de e-mail ou ligando, viu? E podem também estar acessando lá a basinha de férias no site do IFAL. Ok? Alisson, passou, não foi? Bom. Ramal aqui da gente é 1161, tá? O e-mail da gente é o cclp@ifal.edu.br e vou pedir para o pessoal aí me ajudar em relação às dúvidas do chat. Teve uma pessoa aqui, tá com a mão levantada, eu vou passar a palavra para ele, Sandoval. Se você quiser encerrar, Alisson, a apresentação, pode encerrar, tá bom? Obrigada. Sandoval, pode falar.
Qual é a sua dúvida? Bom dia, Cássia. É o seguinte, antigamente, quando as pessoas necessitavam marcar férias com certa urgência, mandavam memorando, eu lembro que tinha esse meio, tinha esse caminho, né? Pelo que eu entendi, agora não é mais possível esse caminho, é isso? É isso, Sandoval. É isso. A gente tinha. É tudo muito bom, eu costumo falar, né? É tudo muito bom. Essa parte de aplicativo, é tudo automático, a chefia vai, é tudo muito rápido. A gente já fez uns testes aqui na nossa equipe. Então, é bem simples, é bem rápido. O pessoal aqui da equipe foi lá, alterou, eu homologuei, já vai direto para o CIAP. Então, assim, só que tudo tem um preço, né? Essa questão nos deixa um pouco, como o sistema ele exige esse prazo de 45 dias, e a gente não aceita mais por memorando, não fica tão flexível assim, entendeu? Então, a gente não tem como mais, decidir, precisa alterar minhas férias, sei lá, 30 dias. Você não vai conseguir pelo sistema. É possível encaminhar memorando para a sua CGP? Não, não é possível. Então, você vai ter duas opções. Ou vai ter que esperar um prazo, que o prazo aumente aí para você interromper, para você reprogramar, ou você vai ter que interromper, que é uma opção, né? Você fazer interrupção, solicitar interrupção a partir do segundo dia de férias, né? Da parcela. Alguém mais? Cássia, as outras dúvidas que surgiram no chat eu fui respondendo conforme surgiram, assim, eu acho que não ficou nenhuma. Campos Coruripe, acho que Luan pode falar. Bom dia. Bom dia a todos. Ô, Cássia, Bom dia, eu tô com Luan. uma dúvida. Tudo bem com você? Tudo Aí o que jóia. acontece é o seguinte, no Campus Coruripe, alguns professores não têm muito costume de marcar férias, inclusive se tornou até uma rotina o memorando. Eles têm que respeitar o calendário acadêmico. Se ele tem que respeitar o calendário acadêmico e não marcou férias, e normalmente isso acontece na semana que já vai entrar de férias, não tem um tempo hábil para programar no seu Gov. Aí qual é o procedimento? Procedimento é a CGP fazer uma educação para esses servidores em massa aí, letras de garrafais, dispara memorando para as chefias todas do campus, porque assim, a gente, como DGP, a gente fez uma ampla divulgação dos novos procedimentos, tá, pessoal? A gente divulgou no site, a gente divulgou através de memorando para todas as chefias, a gente encaminhou e-mail institucional para todos os servidores, sem exceção. Nós encaminhamos mensagem via CIGEP, que é uma mensagenzinha que a gente programa e dispara, você já recebe, abriu o aplicativo, tem essa mensagem também. Então, assim, não tem como alegar desconhecimento dos novos fluxos. O que vocês podem fazer como CGPs é reforçar mais ainda essa informação. Se for o caso, encaminhar mais um memorando, partindo das CGPs, informando que o fluxo ele foi alterado desde o dia 20 de março e que os docentes, não só os docentes, mas os técnicos, porque eu também tenho certeza que pode ser que tenha técnico que também passe desapercebido, né, e esqueça de marcar as férias. Mas que agora é de inteira responsabilidade do servidor com a chefia, entendeu? E que se ele não marcar, a CGP não vai ter o que fazer, não tem como marcar. Tudo bem, porque na prática o que vai acontecer? Aí ele não marcou, não, tudo bem, então vai gozar férias normalmente, vai como ficar força acumulada as férias, entende? Porque ele só pode gozar quando está em período de calendário, entende? Aí vai ficar acumulando, no caso, né? Ele vai tirar férias normalmente e mesmo sem o sistema tá, não é isso? Pelo que você está me dizendo, que você está relatando, sim, mas que não é para acontecer, né? Não é para acontecer porque a orientação ela está sendo dada de todas as formas possíveis, né? A gente completou agora um mês de procedimento novo, então não essa alegação de que não marcou, de que esqueceu, ou de que não sei o que foi como você falou, é rotina, é como se fosse cultural o servidor não marcar, o docente não marcar.
Mas, considerando que o IFAL deu início à programação e alteração de férias pelo Solgov, e que é de inteira responsabilidade do servidor fazer essa marcação e da sua chefia imediata homologar e fazer os devidos acompanhamentos, ele tem que fazer, entendeu? E, Luan, eu acho que, assim, se é um caso que tu já tem essa experiência, tu sabe que vai ocorrer, o que a gente pode fazer como preventivo, né? Bom, tu sabe qual é o período das férias. Tu vai olhar lá 60 dias antes dessas férias e ver quem ainda não marcou, porque tu consegue, pelo CIAP, né, ver se tem férias marcadas ou não para o período. E aí tu atua junto às chefias, das coordenações, liga para a coordenação, tal e tal e tal professor tem que tirar férias e não marcaram. E pede para que seja feita a marcação. Mas tu não vai conseguir, quer dizer, não seria coerente toda vez tu ter que fazer isso, né? Então, é realmente como a Cássia falou, é um processo educativo. Acho que no primeiro ano, como está vendo essa mudança e como tu sente essa dificuldade, né, no público específico, tu pode atuar dessa forma, mas não que seja uma responsabilidade tua. Pronto, certinho, então. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Acho que é importante também a gente pontuar, né, que a utilização de todas as soluções de tecnologia de informação que são disponibilizadas pelo governo, ela não é uma escolha, ela é uma obrigatoriedade. Então, o governo né, editou uma portaria que foi publicada em 2021 que diz que os órgãos eles são obrigados a atuar nas soluções tecnológicas disponibilizadas pelo CIPEC. Então, e que só haveria exceção justificada pelo órgão de que não fosse atender algum requisito, alguma peculiaridade do órgão. No caso das férias, a gente já vinha, mesmo antes da gente divulgar essa solução, alguns servidores já vinham marcando pelo Solgov. Então, a gente não tinha nenhuma justificativa para não aplicar essa solução, né? Acho que é muito importante a gente destacar isso. E se não tem mais nenhuma pergunta, também queria pontuar uma questão que a Cássia falou sobre o adiantamento de férias, porque como departamento de pagamento, a gente às vezes tem essa dúvida dos servidores. Os servidores dizem, eu fui descontado aqui, veio uma rubrica aqui de restituição de adiantamento salarial e eu não pedi isso. O adiantamento salarial, tanto quando era no SIG como agora no Solgov, ele é uma opção que está ali constante, né, que a gente só vai pagar se houver o requerimento do servidor. E como é que ela funciona, né, esse adiantamento? Ele é um adiantamento de 70% da remuneração proporcional aos dias de férias que vão ser gozados. Então, quando o servidor solicita, e ele pode solicitar nas 3 parcelas, né, esse adiantamento, ele recebe um mês antes do gozo das férias, 70% da remuneração proporcional aos dias que ele vai gozar. E depois do retorno, no mês posterior ao retorno, esse adiantamento ele é cobrado. Então, acho que é bom assim, a gente pontuar que é realmente, como o próprio nome diz, um adiantamento, né, que ele vai ser cobrado no retorno. Então, cuidar esse ponto. É isso aí. Então, se não há mais dúvida, não tem mais ninguém com dúvida, o chat já está ok, né? Enfim. Então, eu acho que a Dalva, que está nos auxiliando em relação à gravação, ela já pode encerrar, né, a gravação. Já aproveito para agradecer a Dalva aí pelo suporte, agradecer a Márcia, minha chefe, que mesmo estando de férias, se disponibilizou a nos auxiliar aqui, nos dar esse suporte aqui no evento. A equipe da CCLP, Marcela e Alisson, estavam aqui juntinhos também, dando suporte para a gente.
tá? E agradecer também a participação de todos vocês, tá, pessoal? E dúvidas, vocês podem entrar em contato com as CGPs dos campos de vocês, podem entrar em contato com a CCLP, tá? Podem encaminhar e-mail, e a gente está aqui disponível para estar ajudando vocês aí nesses novos procedimentos e novos fluxos. E também fica lá a dica de consultar a abazinha de férias no site do IFAO, que ali vai esclarecer bastante coisa ali, tá bom? Obrigada, pessoal. Cássia, Oi. Cássia, surgiu aqui uma dúvida no chat em relação à questão da lista de presença. Então, eu coloquei aqui no chat, é só reforçar que quem precisar da lista, a lista vai automaticamente para o e-mail da DGP, aí é só solicitar ao e-mail da DGP que a gente envia para os servidores que solicitarem. Pronto. Então, pessoal, quem precisar dessa comprovação de participação aqui no evento, pode solicitar diretamente para o e-mail da DGP, dgp@ifal.edu.br, que o pessoal da equipe da DGP vai encaminhar essa lista de presença para vocês. E quem está perguntando sobre a gravação vai ficar disponibilizada lá na página do DGP mais perto de você, tá? Quando a gente receber, aí Dalva coloca lá, né? Publica, né, Dalva? Quando receber esse material, viu? Pronto. Em relação à gravação, a gente disponibiliza por meio da comunicação social. Pronto. Então, obrigada mais uma vez pela participação de todos, tá? Bom dia para vocês, bom trabalho. Bom dia a todos. Vou aguardar a Dalva encerrar para poder sair. Pronto, foi um prazer participar como servidora com recém-retorno ao IFAO e agradecer a Cássia pelas explicações valiosas, pela forma didática como colocou toda a questão de férias e desejar um bom dia a todos e a todas. Bom dia. Tchau, tchau.